está a fazer na vida deste homem jovem. So as he gets ready, Então, enquanto ele se prepara, give a holy high five to someone next to you. dá um santos high five a alguém do vosso lado. Ali. Just set that right there. Ora, muito bem. Very well. Obrigado mais uma vez, Brandon, pela entrada dramática. Thank you Pela once segunda- again, Brandon, for the dramatic entrance, Mas antes de nada, introduction. vamos orar. Let's pray. Ó Deus Pai, Well, Father God, obrigado pela tua palavra. thank you for your holy word. Obrigado por, de geração em geração, permanecer fiel mesmo quando nós não somos. Thank you that from generation to generation you remain faithful even when we are not. Obrigado por seres o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e por esta tarde podemos ver que também és o Deus de Jacó. Thank you that you are the God of Abraham, the God of Isaac, and tonight we get to see that you are the God of Jacob too. Espírito Santo, abre os nossos corações, ensina-nos quem tu és e quem nós somos, e ajuda-nos a caminhar nas tuas promessas. Holy Spirit, open our hearts, teach us who you are and who we are, and help us walk in your promises. Em nome de Jesus, In Jesus' name, amém. amen. Ora, muito bem. Gênesis capítulo 28. All right, Genesis chapter 28. Na semana passada vimos o Isaac a preservar no meio de conflitos e oposições. Last week we saw Isaac persevering through conflict and opposition. Poços foram roubados, disputas foram provocadas e as pessoas tentaram de tudo expulsá-lo da terra que Deus lhe havia prometido. Wells were stolen, fights were picked, and people tried everything they could do to push him out of the land God had promised him. E, no entanto, a promessa de Deus permaneceu firme e inalterada. Yet God's promise stood firm. It remained unchanged. E esta semana a história passa de Abraão para Isaac e agora para Jacó. And this week the story moves on from Abraham to Isaac and now to Jacob. Mas o Jacó não está a ter uma boa semana. But Jacob is not having a great week. Ele mentiu ao seu pai, He has lied to his father, roubou a bênção do seu irmão he stole his brother's blessing, e agora esse próprio irmão quer matá-lo. and now his brother wants to kill him. Então, se alguma vez algum de vocês se sentir que a sua vida está uma confusão, So, if you ever feel like your life is a mess, lembrem-se de que pelo menos o seu próprio irmão não está a planear ativamente a matá-lo. just remember at least your sibling isn't actively planning your murder. Espero eu. We hope. I hope. Ora bem, versículos de 1 a 5. Verses 1 to 5 of Genesis 28. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou e disse-lhe: Não tomes a mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padara, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão.
irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, para que possas herdar a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim, Isaac enviou Jacó, que foi para Padara, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Then Isaac called Jacob and blessed him, and charged him, and said to him, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. Arise, go to Paddan Aram, to the house of Bethuel your mother's father, and take yourself a wife from there of the daughters of Laban your mother's brother. May God Almighty bless you, and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples, and give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. So Isaac sent Jacob away, and he went to Paddan Aram to Laban the son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, the mother of Jacob and Esau. E à primeira vista, até parece tranquilo. On the surface, this looks almost peaceful, doesn't it? Pai a abençoar o seu filho, a mandá-lo embora, e até dá para imaginar que é como se fosse uma despedida calorosa. A father blessing his son, sending him off, you can almost picture it as a warm goodbye. Mas é só nos lembrarmos do que acabou de acontecer no capítulo 27. Isto é longe de tranquilo. But if we remember what just happened in chapter 27, this is anything but peaceful. E este é um homem a ser mandado embora para salvar a sua própria vida. This is a man being sent away to save his life. Jacó está a partir por causa do engano, conflito e do medo. Jacob is leaving because of deception, conflict, and fear. E no entanto, ele não parte com as mãos vazias. And yet he doesn't leave empty-handed. Ele parte levando consigo a bênção de Abraão, terra, descendentes e promessas. He leaves carrying the blessing of Abraham, land, descendants, promise. E eu quero que pensem nisso. And I want you to think about that. Jacó acabou de estragar tudo, Jacob has just made a mess of everything. mentiu ao seu pai cego e idoso, He lied to his blind elderly father. roubou o que não era seu He stole what wasn't his, e destruiu a sua família. and he tore his family apart. E Deus, ainda assim, lhe concede a aliança. And yet God still hands him the covenant. Jacó está prestes a entrar sozinho no deserto, longe de casa, longe da proteção, longe de tudo que lhe é familiar. Jacob is about to walk into the wilderness alone, away from home, away from protection, away from everything familiar. E é aí, exatamente, que Deus está prestes a mostrar-lhe algo que ele nunca esquecerá. And that is exactly where God is about to show him something he will never forget. O céu não está tão longe quanto ele pensa. Heaven is not as far away as he thinks. Vamos lá ler os versículos 6 a 9. Let's read verses 6 to 9. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviará a Padara para tomar mulher para si, dali e que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe se fora a Padara. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalat, filho de Ismael, filho de Abraão e irmã de Neboite. Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram to take himself a wife from there, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan, and that Jacob had obeyed his father and his mother, and had gone to Paddan Aram. Also Esau saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. So Esau went to Ishmael, and took Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife in addition to the wives he had. E é aí que Esaú vê que Jacó foi abençoado mais uma vez. And here we see that Esau sees that Jacob was blessed again. Ele ouve a ordem de seu pai para não sair de casa, para não se casar com mulheres cananeias, He heard his father's command about not marrying Canaanite women. e algo parece fazer sentido. And something seems to click. Ele percebe que os seus próprios casamentos desagradaram profundamente os seus pais. He realizes his own marriages have deeply displeased his parents. E o que é que ele faz? So what does he do? Ele vai até à família de Ismael e apanha outra esposa, He goes to Ishmael's family and takes another wife, além das esposas que já tinha. in addition to the wives he already had.
E à primeira vista, até parece uma correção. Now, at first glance, it looks like a correction. Parece que ele está a tentar arranjar as coisas, It looks like he's trying to fix things. mas não vamos perder realmente o que está a acontecer aqui. But let's not miss what's actually happening here. Esaú está a reagir, não a arrepender-se verdadeiramente. Esau is reacting, not truly repenting. Ele está a ajustar-se exatamente, externamente, mas nada mudou internamente. He's adjusting on the outside, but nothing has changed on the inside. Ele acha que a questão é apenas uma preferência familiar, He thinks the issue is just a family preference, mas a questão nunca foi apenas cultural. but the issue was never just about the culture. Sempre foi sobre a aliança de quem é Deus, o que ele prometeu e a linha através da qual ele planeou redimir o mundo. It was always about the covenant of who God is, what he promised, and the line through which he planned to redeem the world. E Esaú não compreende nada disso. Esau still doesn't grasp or understand any of that. E esta também não é a primeira vez que o Esaú age impulsivamente. This is also not the first time Esau has acted impulsively. Lembram-se da vez em que ele vendeu a sua primogenitura, a herança, a bênção, todo o pacote inicial? Remember, he sold his entire birthright, the inheritance, the blessing, the whole chosen family. Da família escolhida que Deus havia prometido por gerações? The whole chosen family starter pack God had promised for generations for a bowl of lentils. Por um prato de lentilhas. For a bowl of Obrigado. lentils. Getting ahead, sorry. Este homem trocou a riqueza geracional por algo que se pode preparar em 5 minutos. This man traded generational wealth for something you can throw together in 5 minutes. Esaú realmente disse: Sim, senhor, gostaria de cancelar a minha assinatura do destino por alguns legumes. Esau really said, "Yes, Lord, I would like to unsubscribe from destiny for some vegetables." E agora, obviamente, ele está-se a sentir um bocado rejeitado e responde de forma impulsional novamente. Now he feels rejected and responds impulsively again. Há diferença entre arrependimento superficial e verdadeiro arrependimento. There's a difference between superficial regret and true repentance. O arrependimento superficial odeia as consequências Superficial regret hates the consequences. e o verdadeiro arrependimento odeia o próprio pecado. True repentance hates the sin itself. E mais tarde, em Hebreus capítulo 12, versículo 17, lemos sobre Esaú. Later on in Hebrews chapter 12 verse 17, we read about Esau. Porque bem sabais que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Contudo, essas lágrimas nem sempre significam rendição. But those tears don't always equal or mean surrender. Pode sentir-se profundamente emocionado e ainda assim resistir à mudança real. You can still feel deeply emotional and yet still resist real change. Esaú queria a bênção sem a responsabilidade da aliança. Esau wanted the blessing without the covenant responsibility. Ele queria a aprovação de Deus sem uma obediência profunda. He wanted God's approval without deep obedience. E se formos realmente honestos connosco mesmos, isso somos nós. And if we're really honest with ourselves, this is us. Mais frequentemente do que gostaríamos de admitir. More often than we would like to admit. Queremos paz e favor de Deus, We want peace and favor from God. mas resistimos à redenção total da sua vontade. But we resist full surrender to his will. Enquanto isso, Jacó afasta-se, incerto e com medo, mas ele ainda está dentro da aliança. Meanwhile, Jacob walks away uncertain and afraid, but he is still inside the covenant line. Um irmão tenta consertar a vida à sua maneira e o outro segue em frente, levado pela graça. One brother tries to fix his life his own way. The other moves forward carried by grace. Vamos ler os versículos 10 a 12. Let's read verses 10 to 12. Jacó partiu de Berseba e foi para Hará. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol se punha, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran.
So there he came to a certain place and stayed there all night, because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it. Quando chegamos ao versículo 10, Jacó está terrivelmente exausto. By the time we reach verse 10, Jacob is extremely exhausted. Não apenas fisicamente, mas também estava emocionalmente esgotado. Not just physically, but he was also emotionally drained. Isto não era um retiro espiritual que ele tinha planeado. Isto é o que significa correr pela sua vida. This is not a spiritual retreat he planned. This is what running for your life looks like. Vejamos como é que começou o versículo 11. Let's look at how verse 11 begins. Ele chegou a um certo lugar. He came to a certain place. Não era um lugar famoso, Not a famous place. não era um lugar significativo. It wasn't a meaningful place. Era apenas um lugar. It was just a place. Ele para porque o sol se pôs, não porque está pronto e nem porque tem nenhum plano. He stops because the sun has gone down, not because he's ready, not even because he has a plan. E então este detalhe, olhem para este detalhe, ele pega na pedra e coloca debaixo da cabeça. And look at this detail. He takes a stone and puts it under his head. Sem abrigo, sem fogo, ninguém sabe onde ele está. No shelter, no fire, no one even knows where he is. Apenas um homem deitado no chão, demasiado exausto para se importar com o que é que está a dormir. Just a man flat on the ground, too exhausted to care what he's sleeping on. Então o versículo 12 diz, e ele sonhou. And so in verse 12 it says, and he dreamed. Não depois de uma oração, não depois do arrependimento, Not after prayer, not after repentance. ele simplesmente adormece de exaustão e Deus aparece. He simply falls asleep from exhaustion and God shows up. Uma escada colocada na terra, alcançando o céu. A stairway set on the earth reaching into heaven. Anjos a subir e a descer. Angels are ascending and descending. Mesmo quando Jacó sente que a sua vida está a desmoronar-se, o mundo de Deus está muito vivo e muito ativo. Even when Jacob feels like his life is falling apart, God's world is very much alive and active. E quero que reparem em algo muito importante aqui. And I want you to notice something very important here. A escada está colocada na terra e chega até ao céu. The stairway is set on the earth and it reaches into heaven. O movimento é nos dois sentidos. The movement goes both ways. Não é Jacó subir até Deus, This is not Jacob climbing up to God. é o céu que desce em direção a Jacó. This is heaven coming down towards Jacob. E isto aqui é muito importante porque séculos depois, em João 1:51, Jesus diz algo muito notável. And that matters because centuries later in John chapter 1 verse 51, Jesus says something remarkable. E disse-lhe, em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subiram e desceram sobre o Filho do Homem. He then added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Jesus está a referir-se diretamente a este momento. Jesus is referring straight back to this moment. Jacó viu uma escada. Jacob Desculpa. Jacó viu o que Jacó viu um sonho, o que ele experienciou durante uma noite na estrada, encontra o seu verdadeiro significado nele. What Jacob saw in a dream, what he experienced for one night on the road, finds its true meaning in him. Jacó viu uma escada. Jacob saw a stairway. Jesus disse, eu sou a escada. Jesus says, I am the stairway. O lugar onde o céu e a terra se encontram não é apenas um local no mapa. The place where heaven and earth meet is no longer a location on a map. É uma pessoa. It is a person. E é isso que torna isto tão poderoso. And that is what makes it so powerful. Muito antes de Jacó compreender, Deus já lhe está a estender a mão. Long before Jacob even understood, God is already reaching out, extending his hand towards Jacob. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. And that is exactly what Jesus came to do. Essa imagem do céu a descer em direção à terra, e não ao contrário, está no centro deste capítulo. The image of heaven moving down toward earth, not the other way around, is at the heart of this chapter. Quero que continuem com isto na vossa mente, ao ouvirmos o que Deus diz a seguir. I want you to keep this in mind as we hear what God says next. Versículos 13 a 15. Verses 13 to 15. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua descendência será como o pó da terra.
e se estenderá para o ocidente e para o oriente e para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que te tinha dito. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Então Jacó vê os anjos e depois ouve o próprio Senhor a falar. So Jacob sees the angels, and then he hears the Lord himself speaking. Não é um símbolo, não um mensageiro, o Deus da aliança de pé acima dele. Not a symbol, not a messenger, the covenant God standing above him. Abraão teu pai, I am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Jacó ouviu esses nomes toda a sua vida ao redor das fogueiras da família, em histórias transmitidas de geração em geração. Jacob has heard those names his whole life around family fires and stories passed down from generation to generation. E agora, esse mesmo Deus fala diretamente ao seu medo e exaustão. And now that same God speaks directly into his fear and exhaustion. The land on which you lie I will give you and your descendants. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Esperem um minuto. Wait a minute. Ele está deitado no chão com uma pedra debaixo da cabeça. He is lying on the bare ground with a stone under his head. Sente que não possui absolutamente nada naquela noite. He feels like he owns absolutely nothing tonight. E Deus fala de herança, futuro e estabilidade. And God speaks of inheritance, future, stability. Also your descendants shall be as the dust of the earth, e a tua semente será como o pó da terra. Essa é a mesma promessa que Deus fez a Abraão, as mesmas palavras em Gênesis 12. That is the same promise God gave to Abraham, the very same words we find in Genesis chapter 12. Deus prometeu bênçãos mundiais através da descendência de Abraão. In Genesis 12, God promised worldwide blessing through Abraham's line. E agora, essa mesma promessa repousa sobre um fugitivo cansado que dorme na terra. Now that promise rests on a tired fugitive sleeping in the dirt. In you and in your seed all the families of the earth shall be blessed, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa frase vai muito além do que Jacó podia compreender naquela noite. That sentence stretches way beyond what Jacob could understand that night. Porque através desta linhagem familiar virá Jesus Cristo. Because through this family line, Jesus Christ would come. E então Deus torna isto pessoal. And so God makes it intensely personal. Behold, I am with you wherever you go, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Jacó está a fugir, mas ele não está abandonado. Jacob is running, but he is not abandoned. I will keep you and bring you back. Te farei tornar a esta terra. I will not leave you until I have finished. E por que te não deixarei? Isso sou exatamente como o que Paulo escreve em Filipenses 1, versículo 6. That sounds exactly like what Paul writes in Philippians 1, verse 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Deus está a dizer, eu comecei isto e vou levá-lo até ao fim. God is saying, I started this, and I will see it through. Jacó falhou moralmente, ele dividiu a sua família, e ele é um homem em fuga. Jacob has failed morally. He has fractured and divided his family. He is a man on the run. E Deus não começa com uma correção. And God does not begin with a correction. Ele começa com uma promessa, presença e esperança futura. He begins with promise, presence, and a future hope. Deus compromete-se antes de provarmos que somos dignos. God commits himself before we prove ourselves worthy. Muito antes de Jacó compreender plenamente, Deus já se comprometeu a terminar a sua obra. Long before Jacob fully understands, God has already committed to finish his work.
E isto aqui é a mensagem principal do Evangelho. This is the heart of the gospel message here. Bem, aqui, na terra de um acampamento no deserto, Deus não espera que estamos prontos. In the dirt of a wilderness campsite, God does not wait for us to be ready. Ele age primeiro, ele fala primeiro, ele compromete primeiro. He moves first, he speaks first, he commits first. E Jacó está prestes a acordar e a perceber isso. And Jacob is about to wake up and realize that. Versículos 16 e 17. Verses 16 to 17. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é o outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Jacó acorda, e algo dentro dele mudou completamente. Jacob wakes up, and something inside him has completely shifted. As suas primeiras palavras são simples e completamente honestas. His first words are simple and completely honest. Certamente o Senhor está neste lugar, Surely the Lord is in this place, e eu não o sabia. and I did not know it. Deus estava presente antes de Jacó se aperceber. God was present before Jacob was aware. Ele foi dormir a pensar que estava completamente sozinho, He went to sleep convinced he was completely alone, mas o céu estava ativo durante a noite toda. but heaven had been active all night long. E então é-nos dito que ele tinha medo. Then we're told he was afraid. Ele não tinha medo do perigo, mas um temor reverente. He wasn't afraid of danger, but it was a reverent fear. Quão impressionante é este lugar! How awesome is this place? Isto não é outro senão a casa de Deus. This is none other than the house of God. Esta é a porta do céu. This is the gate of heaven. Ontem era apenas um pedaço de terra e de pedra. Yesterday it was just a stopping point on the road. O lugar não mudou durante a noite. During a stone, the place didn't change during the night. A compreensão de Jacó é que mudou completamente. It was Jacob's understanding that changed completely. É isso que acontece com Deus. Here's the thing about God. Ele aparece no comum, no insignificante, no lugar pelos quais mal nos lembramos de ter passado. He shows up in the ordinary, the unremarkable, the places we barely remember passing through. E é só pensar no livro de Esther. Let's just think about the book of Esther. Deus nunca foi mencionado em todo o livro, mas ele esteve sempre a trabalhar por trás das cenas. God was never once mentioned in the entire book, yet he was working behind the scenes the whole time. Só reconhecemos quando ele abre a cortina. We only recognize it once he pulls back the curtain. E a resposta imediata de Jacó a esse reconhecimento é o que ele faz logo pela manhã seguinte. Diz-nos tudo sobre o que é um encontro real, o que um encontro real com Deus produz. In Jacob's immediate response to that recognition, what he does first thing in the next morning, tells us everything about what a real encounter with God produces. Versículos 18 e 19. Verses 18 to 19. Então Jacó levantou-se de manhã, ao amanhecer, e tomou a pedra que tinha colocado como cabeceira e colocou-a como coluna e derramou azeite sobre ela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. No início da manhã seguinte, Jacó entra em ação. Early the next morning, Jacob takes action. Ele pega na pedra que serviu de sua almofada. He takes the very stone that was his pillow, served as his pillow. Essa pedra torna-se um pilar memorial That stone of exhaustion becomes a memorial pillar. e coloca na vertical e derrama óleo sobre ela. He sets it upright and he pours oil on top of it. Isto é adoração simples e sincera. This is worship, simple and sincere. Não é preciso um altar grandioso, We not needed a grand altar, nem uma cerimónia elaborada. nor a elaborate ceremony. Apenas uma pedra e um bocado de gratidão. Just a stone and some gratitude. Então, ele dá um nome novo àquele lugar. Then he gives the place a new name. Chama-lhe de Betel, que significa casa de Deus. He calls it Bethel, which means house of God. Antes era chamado Luz, o mesmo lugar, agora com um significado completamente diferente. It used to be called Luz, same ground, completely different meaning now.
Quando Deus se revela, espaços comuns tornam-se memórias sagradas. When God reveals himself, ordinary spaces become sacred memories. Os encontros com Deus não devem ser esquecidos rapidamente. Encounters with God should not be forgotten quickly. Aquela pedra tornou-se um altar, The stone became an altar. aquela pausa insignificante à beira da estrada tornou-se Betel, That unremarkable roadside stop became Bethel, a casa de Deus. the house of God. E agora, com tudo isso fresco no seu coração, o Jacó abre a boca e responde a Deus pela primeira vez. And now, with all that fresh in his heart, Jacob opens his mouth to respond to God for the very first time. Versículos 20 a 22. Verses 20 to 22. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will surely give a tenth to you. Agora chegamos à resposta de Jacó após este encontro notável. Now we come to Jacob's response after this remarkable encounter. E ele faz algo muito humano e revelador. And he does something very human and very revealing. Faz um voto perante o Senhor. He makes a vow before the Lord. Se Deus estiver comigo e me guardar, If God will be with me and keep me, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir, if he gives me bread to eat and clothes to wear, se eu voltar em segurança à casa do meu pai, if I return safely to my father's house, então o Senhor será o meu Deus. then the Lord shall be my God. E de tudo o que Ele me der, eu darei um décimo. And of all he gives me, I will give a tenth. Se formos honestos connosco mesmo, provavelmente já orámos assim também. If you're honest with yourself, you've probably prayed like this too. Deus, por favor, ajuda-me a tirar 20 num teste. God, help me to get the highest marks on my test. Prometo que vou ler a Bíblia todos os dias. If you get me through this, I promise I'll read my Bible every single day. E depois esquecemos disto por completo. And then afterwards, we could forget it completely. Jacó está a fazer isto exatamente. Jacob is doing exactly this. Ele está ele está a negociar com o Criador do Universo. He is negotiating with the creator of the universe. E de alguma forma Deus é paciente com isso. And somehow, in some way, God is patient with it. Deus apenas prometeu a presença, proteção e retorno. God just promised presence, protection, and return. E, no entanto, Jacó repete essas mesmas coisas de forma condicional. Yet Jacob repeats those same things back in a conditional way. Ele provavelmente ainda estava a processar o que é que estava a passar. He was probably still processing what he just experienced. E, honestamente, é muitas vezes aí que a fé começa. And honestly, this is many times often where faith begins. Jacó ainda não era o Abraão. Jacob is not yet Abraham. Ele não está a declarar rendição total. He is not declaring total surrender. Ele não está a iniciar um relacionamento com Deus vivo. Ele está a relacionar, desculpa. He is beginning a relationship with the living God. E Deus é paciente com esse processo. And God is patient with that process. Mesmo aqui vemos a graça em ação. Even here, we see grace at work. Deus não rejeitou este voto imperfeito. God does not reject this imperfect vow. Ele continuou a moldar Jacó ao longo de muitos anos. He continues shaping Jacob over many years. E esse enganador torna-se Israel. And the deceiver will slowly become Israel. Jacó prometeu um décimo de tudo que ia receber. Jacob promises a tenth of all he'll receive. A primeira menção clara ao dízimo, ou décimo. This is the first clear mention of tithing. E a adoração agora inclui confiança com os seus bens. And worship now includes trust with his possessions. Mas não vamos perder o panorama geral daqui. But don't miss the bigger picture here. Jacó, sem nada, além de medo e uma pedra, Jacob arrived with nothing but fear and a stone. ele parte com uma promessa e com um futuro. Now he leaves with a promise and a future. Ele chegou a fugir das consequências que deixava para trás He arrived running from the consequences he'd left behind him. e parte sabendo que Deus caminha à sua frente. And now he leaves knowing God walks ahead of him. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer. He still has a long road to travel. Ainda tem o seu caráter a desenvolver.
He still has his own character to develop. Ainda tem lições dolorosas a aprender, He still has painful lessons to learn. mas algo mudou dentro dele. But something has changed inside of him. Agora ele sabe que não está sozinho. He now knows he is not alone. E eu queria vos perguntar esta noite: And I want to ask you tonight, existe algum lugar na vossa própria história, talvez uma época de qual nunca falou, em que se sentiu exatamente como Jacó? is there a place in your own story, maybe a season you've never talked about, where you felt exactly like Jacob? A correr, Running, exausto, exhausted, a perguntar se Deus sabe onde está. wondering and asking if God even knows where you are. Porque as Escrituras dizem: Ele sabe, Ele sempre soube, só não sabia disso ainda. Because the scripture says he does. He always has. You just didn't know it yet. E ora bem, nos meus quase 3 anos no curso de Engenharia, eu já assisti a inúmeras palestras. Now, in my almost 3 years of my engineering degree, I've attended countless lectures. E com o tempo, percebi quais são aquelas que realmente se destacam. And over time, I've realized which ones truly stand out. Aquelas que terminam com algumas conclusões claras, The, le- destacando exatamente aquilo que nós aprendemos. the lectures that conclude with a few clear key takeaways, highlighting exactly what I've learned. E é exatamente isso que vou fazer aqui. And that's exactly what I'm going to do right now. Então, primeiro ponto, So, first key point, a promessa de Deus segue em frente mesmo quando o seu povo é imperfeito. God's promise moves forward even when his people are imperfect and fearful. Vejamos o currículo de Jacó no início deste capítulo. Let's look at Jacob's resume at the beginning of this chapter. Ele mentiu ao seu pai, cego e idoso. He lied to his blind and elderly father. Ele roubou a bênção do seu irmão. He stole his brother's blessing. Ele causou tantos danos que a sua própria mãe teve de conspirar para tirá-lo de casa antes que o seu irmão o matasse. He caused so much damage that his own mother had to scheme to get him out of the house before Esau killed him. E então dá para ver o que é que Deus fez. And so it's clear to see what God does. Ele não espera que o Jacó se purifique. He does not wait for Jacob to clean himself up. Ele não enviou um profeta para corrigi-lo primeiro. He does not send a prophet to correct him first. Ele aparece no deserto para um homem que dorme na terra com uma pedra a servir-lhe de almofada. He shows up in the wilderness to man sleeping in the dirt using a stone as a pillow E diz: a aliança é tua. and says, "The covenant is yours." O mesmo se aplica a Esaú, The same is true for Esau, mas na direção oposta. but in the opposite direction. Esaú tentou consertar as coisas à sua maneira, Esau tried to fix things on his own terms. fez os ajustes que achava que Deus queria, He made the adjustments he thought God wanted, mas ele perdeu completamente o sentido disto. but he missed the point entirely Porque nunca se rendeu realmente a Deus. because he was never really surrendering to God. Estava apenas a gerir a sua imagem. He was just managing his image. A lição aqui não é o comportamento a lição aqui não é que o comportamento não importa. The lesson here is not that behavior doesn't matter. É que a aliança de Deus não se baseia no nosso desempenho. It's that God's faithfulness is not based on our performance. Ele escolheu Jacó, He, Ele- he chose Jacob. ele fez-lhe uma promessa. He made a promise. E essa promessa não foi revogada porque Jacó falhou. And that promise was not revoked because Jacob failed. Ele seguiu em frente. He moved forward. Isso é graça e é a graça que atinge a sua expressão máxima em Jesus, That is grace, and it is the grace that reaches its fullest expression in Jesus, que veio para as pessoas que não tinham direito de ser escolhidas, who came for people who had no right to be chosen, que não tinham um histórico impressionante a apresentar, who had no impressive story to bring, que vieram a Deus da mesma forma que Jacó veio a Betel, who came to God the same way Jacob came to Bethel, de mãos vazias, com medo e desesperadas. empty-handed, afraid, and desperate. Segundo ponto, Point number 2, o céu move-se em nossa direção muito antes de nós movermos em direção ao céu. heaven moves towards us long before we move toward heaven. Jacó não procurou Deus naquela noite. Ele não orou, ele não se arrependeu, ele estava simplesmente exausto depois de continuar o seu caminho. Jacob did not seek God that night. He did not pray. He did not repent. He was simply too exhausted to keep walking. E Deus veio até ele. And God came to him. Essa escada no sonho é a imagem. Não é Jacó a subir, é o céu a descer. O movimento é de Deus, não de Jacó.
That stairway in the dream is the picture. It is not Jacob climbing up, it is heaven coming down. The movement is God's, not Jacob's. E séculos mais tarde, Jesus pega nessa mesma imagem e diz em João, capítulo 1, versículo 51, mais uma vez: And centuries later, Jesus takes that image and says in John 1, verse 51, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ele está a dizer o que Jacó no seu sonho, He is saying what Jacob saw in that night in his dream. eu sou a realidade disso. I am the reality of it. Eu sou a escada, eu sou o lugar onde o céu e a terra se encontram. I am the stairway. I am the place where heaven and earth meet. E ele ainda faz isso hoje, nos nossos momentos de exaustão, fracasso e de medo. Ele não está à nossa espera, ele está a vir ao nosso encontro. And he still does that today. In your moments of exhaustion, failure, and fear, he is not waiting at the top for you to climb. He is coming toward you. E o terceiro ponto, And point number 3, a presença de Deus não se limita a lugares especiais. God's presence is not limited to special places. Betel não era nada, era um pedaço de terra. Bethel was nothing. It was just a random stop on the road Jacó mal se lembrava de ter escolhido. that Jacob barely remembered choosing. Sem templo, sem altar, sem história de encontros com Deus anteriores. No temple, no altar, no history of encounters with God. E Deus apareceu lá. And God showed up there. Quando Jacó acorda, ele não diz: que local incrível! When Jacob wakes up, he doesn't say, "What an awesome place." Ele diz: eu não sabia disso. He says, "I did not know it." Significando que o lugar sempre foi comum. O que mudou foi Deus que se revelou. Meaning the place was always ordinary. What changed was that God revealed himself. Mais uma vez, quero que pensem na vossa história. Se houve algum momento, talvez num carro, ou acordado às 2 da manhã, ou numa terça-feira completamente comum, em que Deus se tornou real para vocês, And once again, I want you to think about your own story. Has there been a moment, maybe in a car or lying awake at 2 a.m., or on a completely unremarkable Tuesday where God made himself real to you? Deus não está confinado a igrejas ou experiências no topo de montanhas. God is not confined to church buildings or mountaintop experiences. Ele encontra-nos no comum. He meets us in the ordinary. Ele estava a trabalhar em todo o livro de Esther, sem ser mencionado uma única vez pelo seu nome. He was working through the entire book of Esther without once being mentioned by name. A sua presença é real, mesmo quando não é vista. His presence is real, even when it is unseen, E mesmo quando estamos completamente inconscientes. and even when we are completely unaware. E agora, para a última, And now for the final point. I will Deus- not leave you until I have finished. E porque te não deixarei. Deus que começou a sua obra, termina. The God who begins his work, he finishes it. Essa é uma das promessas mais notáveis em toda a passagem. That is one of the most remarkable promises in the entire passage. Deus não está a dizer, ficarei contigo quando fores fiel. God is not saying, "I will stay with you as long as you stay faithful." Ele não está a dizer, terminarei isto se cumprires a tua parte. He is not saying, "I will finish this if you hold up your end." Ele está a dizer, eu não vou parar até que isto esteja feito. He is saying, "I will not stop until this is done." Paulo ecoa isso perfeitamente em Filipenses 1:6. Paul echoes this perfectly in Philippians 1:6. Jacó ainda tinha décadas de crescimento pela frente depois dessa noite. Jacob still had decades of growing to do after this night. Ele continua a ser enganado da mesma forma que enganava os outros. He would go on to be deceived the way he deceived others. Ele lutaria com Deus, He would wrestle with God. ele cometeria mais erros, He would make more mistakes. ele sofreria, duvidaria e lutaria. He would struggle, doubt, and grieve. Mas Deus nunca o abandonou. But God never abandoned him. A cada passo do caminho, In every step of the way, nas vitórias e nos fracassos, in the victories and failures, ele estava a trabalhar, he was working, moldando completamente. shaping completely. O enganador tornou-se Israel, The deceiver became Israel. o homem que dormia na terra tornou-se o pai de uma nação. The man sleeping in the dirt became the father of a nation. E esse mesmo Deus, And that same God, o Deus que não abandonou Jacó no deserto, não o abandona no seu. the God who did not abandon Jacob in the wilderness, has not abandoned you in yours. Se ele começou algo em ti, ele vai terminá-lo.
If he has started something in you, he will finish it. Porque nós somos impressionantes, Because we're not impressive, mas porque Ele é fiel. but because he is faithful. Bem, vamos orar? No, let's pray. Senhor, obrigado por seres o El Shaddai, Lord, thank you for being El Shaddai, o Deus que é forte quando somos fracos, the God who is strong when we are weak, o Deus que permanece quando fugimos, the God who stays when we run, o Deus que fala quando desmoneramos. the God who speaks when we collapse. Obrigado pelas tuas promessas não dependerem da nossa perfeição. Thank you that your promises do not depend on our perfection. Obrigado por em Jesus Cristo o céu ter descido até nós. Thank you that Jesus Christ, heaven came down towards us. E lembro-nos de que tu vais terminar o que começaste. And remind us that you will finish what you started. Em nome de Jesus oramos. In Jesus' name we pray. Amém. Amen. Muito bem. Podem se levantar, se faz favor, para a última música. Please stand for our last song.